Qual a diferença da castidade masculina e a castidade feminina? Existem diferenças e sobre isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Solta a vinheta. A castidade masculina já foi explicada em um vídeo meu aqui no canal, que vocês podem conferir aqui no link. E hoje nós vamos explicar a diferença entre a castidade masculina e a castidade feminina. A castidade masculina, como foi dito pelo Jonathan naquele vídeo, é mais voltada ao olhar. Então, quando se fala em castidade masculina, o problema está no exterior, nos sentidos. Não só o olhar, como os outros sentidos. Então, o toque, os 5 sentidos. Até o ouvir, né, até o escutar, estava também relacionado. O falar também, então, a forma de falar, porque o falar ele está envolvido com o pensar. Então, o pensar também envolve isso. Então, são os 5 sentidos e o pensamento, por assim dizer. Então, seria o 6º sentido. Como se fosse, assim, a gente pudesse dizer isso. Porque o homem está voltado, o prazer do homem é em ver. Então, não é apenas o ver necessariamente com a visão, mas todos os outros sentidos. Mas existe um objeto para ser visto. E esse objeto, por assim dizer, é o que é a entidade feminina. É a mulher. É a mulher. E aí está o problema da mulher com castidade, que é o que se fala, que se chama de luxúria. Então, a luxúria feminina, ela está ligada com também o ver. Mas o prazer da mulher está em ser vista. Então, enquanto que a luxúria masculina está em ver, em admirar a mulher, seja da forma que for, o prazer da mulher está em ser vista, em ser admirada. Então é por isso que a solução para a luxúria feminina é a modéstia, que também já foi falado em vídeos anteriores. Exatamente. Essa é a principal diferença. É porque a gente vai analisar a partir do pecado e não a partir da virtude. Por quê? Porque é o pecado que ele é muito mais explícito do que a virtude, por assim dizer. Porque ambos são castidade e os 2 pecados, não são 2 pecados, porque os 2 são o mesmo pecado, a luxúria, mas a forma como ele se comporta no ente masculino e no ente feminino é diferente. Então a mulher gosta de ser vista e o homem gosta de olhar. E a luxúria, ela está para o homem de uma maneira e para a mulher de outra, certo? E a virtude, consequentemente, está para o homem de uma maneira e está para a mulher de outra, certo? Então nós estamos analisando a partir do pecado, que é a luxúria, a virtude, certo? E a modéstia para a mulher seria a modéstia mais social, que também já foi dito. Então aquela modéstia que se preocupa com o outro. É por isso que a modéstia está muito ligada à mulher com as vestimentas, com Exato. o exterior. Porque esse é o meio de ajudar o outro, o homem, a viver a castidade. Enquanto que no homem, a modéstia, que é a solução também para a luxúria masculina, está ligada ao interior. Então, é um domínio do homem sobre os seus 5 sentidos. Então, o homem precisa se preocupar com o que ele está vendo, com o que ele está ouvindo, com o que ele sente, com o que ele toca, enfim, com os 5 sentidos seus. É mais interior. A castidade masculina, ela precisa ser vivenciada todos os dias. Porque do mesmo modo, o pecado da luxúria para o homem, ele vai acontecer todos os dias, a cada momento, porque estamos falando de algo interior, como a Beatriz acabou de mencionar. Algo interior é um pouco mais complicado, porque também envolve a psicologia do próprio homem, como ele está se vendo como homem. Por quê? Porque, como já foi dito no vídeo anterior, nós homens temos um problema de nos compararmos um com o outro, e essa comparação com o ideal de homem moderno. Esse é o problema. Ao nos compararmos, nós queremos copiar. Existe um desejo mimético, que todo mundo é assim, todo mundo é esse tipo de homem, nós fazemos por desejo mimético, por assim dizer. Esse seria o termo. Esse problema pode ser resolvido interiormente. O grande problema é que nós vamos nos desvencilhar de antigos hábitos. E isso não parece ser uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Então exige-se paciência também para aqueles que querem adquirir essa virtude. Da mesma forma para a mulher. Então há uma mudança grande nas vestimentas. Então também exige paciência e também é uma grande mudança que deve ser vivida diariamente. Então a partir do momento que você decide viver a modéstia, você tem de vivê-la 100% do tempo na sua vida. Então você não pode ser modesta em alguns momentos, sim, em outros não. Você precisa ser modesta sempre. E essa é uma dificuldade bastante grande para as mulheres,
e que também é algo que vou falar mais especificamente em outro vídeo. Mas então, para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher, viver a modéstia, regular a si mesmo, dominar a si mesmo os seus instintos, as suas paixões, seus desejos, é uma dificuldade bem grande. Então, viver a castidade é uma dificuldade bem grande. Porém, ela deve ser vivida se tem o real propósito de amar a Deus e amar ao próximo. A castidade feminina e a masculina, elas podem se complementar, ainda mais num casal de namorados ou num casal que já está, Elas não por assim dizer, casado. Ela não só pode, como deve complementar. Ela deve. Porque se não tiver esse complemento, essa ajuda mútua entre ambos, não existe castidade, né? Do mesmo modo que o menino que não é casto e a menina que é, e do menino que é casto e a menina que não é. Ali nós temos um grande problema, porque eles estão... Tá faltando um lado da castidade. Porque a castidade que não vê, não sente, não toca, por assim dizer, os sentidos estão ordenados, mas também a mulher tem a vestimenta ordenada, ou seja, os sentidos dela exteriores também estão ordenados. Um complementa o outro, e é necessário que seja assim, pela natureza da mulher e pela natureza do homem, mas pela natureza pecaminosa do homem e pela natureza pecaminosa da mulher. Eva, quando olha para a maçã, essa expressão do Gênesis, que é boa para ver e boa para comer, significa que ela também gostaria de ser como a maçã. O desejo dela de ser como a maçã é. De ser olhada, de ser desejada. As mulheres têm uma primazia de ser desejada. Não que elas não possam desejar, mas não é necessariamente esse o problema. O homem, pelo contrário, ele gosta de olhar. Não precisa nem tocar ou sentir, mas existe um desejo, uma concupiscência do olhar, primeiramente. Tudo começa no olhar e no pensamento, certo? Primordialmente ainda é o pensamento, porque se você desejou, você quer olhar. Então esse problema de Adão que vai surgir depois de olhar para Eva, não apenas como uma igual a ele, mas como um objeto que ele pode possuir. Então essa ideia de posse, de olhar que é meu, eu desejo ver aquilo, também uma coisa muito do homem, do pecado masculino contra a castidade. Enquanto que o homem deseja a mulher, gosta de desejar a mulher gosta de ser desejada. Então aí está o problema da castidade em ambos, homem e mulher. E eles precisam se ajudar mutuamente, precisa haver essa conciliação entre ambos para que se possa viver a castidade. Então aqui quando a gente fala em um relacionamento entre mulher e homem, é necessário que haja esse equilíbrio da parte de ambos, porque se um não vive a castidade neste namoro, neste relacionamento, nesse casamento, não existe. Então é necessário que ambos se ajudem a viver a castidade, assim como também nós vamos falar no próximo vídeo, viver a modéstia. Aparenta-se bem difícil no início, mas com o tempo vocês vão se entendendo também. Não vai ser logo de início que terá uma grande virtude, mas com o passar do tempo vocês se complementam e se entendem quais são as falhas que vocês cometeram e o que vocês podem melhorar de fato. Mas tem que ter persistência, essa é uma palavra-chave, e paciência. Paciência também é uma virtude extremamente necessária para que vocês possam adquirir novas virtudes, que no caso é a da castidade. Então, nós homens temos um grande problema no imaginário, né, porque a nossa virtude está primeiramente no pensamento. Então, o imaginário tem que ser mudado. É bem complicado porque nós temos que nos desvencilhar de antigos hábitos, antigas leituras, antigos filmes, antigas séries, porque eles nos induzem a um péssimo imaginário, certo? Não são só as imagens, porque as imagens são temporárias, o imaginário persiste, certo? Então esse imaginário precisa ser limpado. Uma dica de série para casais assistirem, When Calls the Church. Casais e o homem em particular precisa buscar séries e filmes que, né, apresentem valores e que não apresentem cenas que possam levar a pecar. Então é necessário que, quando se fala em dominar os sentidos e principalmente olhar, é também sobre isso, é também sobre o que você vai assistir, o que você gosta de assistir. Às vezes você tem que renunciar a algumas séries e filmes. E a mulher precisa renunciar a algumas vestimentas. Porque não se pode dizer que uma mulher é casta, que ela vive a castidade, vive a modéstia, se ela não exterioriza isso, se ela não se veste modestamente.
Porque ela... Mas não é um ato de... Veja, as pessoas têm que entender que não é um ato de soberba. E não é uma casca. Se a virtude ali existe, ela dá frutos. Sim. Certo? Ela não pode ser não pode ser algo que existe apenas dentro e fora eu me visto da forma que eu quero. Não, essa virtude ela dá frutos. Certo? Essa virtude persiste, se exterioriza, não é? E nós homens também, nas nossas conversas com nós homens, nós temos que ter uma conversa modesta também entre nós. Por quê? Porque isso incita o imaginário do outro homem. Certo? Porque a gente está tendo uma conversa imodesta. Porque o nosso ato é o falar. São com os sentidos. Entende? Então nós precisamos mudar não por um politicamente correto. Não é isso. Politicamente correto é uma falsa virtude, por assim dizer. Seria uma falsa virtude, uma falsa modéstia, uma falsa castidade. Nós estamos falando de uma vivência onde a conversa traz ao imaginário boas lembranças e não ao contrário. Que nos edifiquem. Tu imagine a homilia de um padre, ou dos evangélicos de um pastor, onde ele está falando coisas imodestas? Ou um padre ou uma pastora imodesta? Não pode. Não está condizendo com a pessoa. Assim como Cristo, que foi a palavra, e é a palavra viva de Deus, que as suas ações e suas palavras estavam unidas, tudo que ele falava, ele era em ação, nós também assim devemos ser palavra e ação, como seus discípulos. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Salve Maria.